Bem-vindos à Duotech Analytical Solutions. Meu nome é Nicolas Controlares, eu sou um instrutor desse curso e a gente vai aprender hoje a espectroscopia NIR na indústria, métodos rápidos de análise utilizando a tecnologia Near Infrared. Antes da gente começar, eu gostaria só de me apresentar. Eu sou o Nicolas, eu tenho mais de 10 anos de experiência na indústria, passei por diversos campos e hoje eu gostaria que a gente conseguisse debater um pouquinho mais sobre métodos rápidos de análise dentro da indústria, como a gente pode otimizar e alcançar resultados incríveis fazendo mais com menos, que é o que a indústria normalmente busca incessantemente. Então hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula, onde a gente começa um pouco contextualizando o que são métodos rápidos, para a gente entender um pouco mais a fundo e passo a passo, você no final desse curso ter a capacidade de pensar fora da caixa, abrir a sua mente e talvez conseguir implementar na sua empresa ou no seu setor, na sua área, uma nova tecnologia, algo que te ajude no dia a dia a otimizar o seu tempo e fazer mais com menos. Vamos lá. Então, como eu iniciei, a gente vai falar um pouco sobre espectroscopia NIR na indústria, métodos rápidos de análise, utilizando a tecnologia Near Infrared. Primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito prévio, né? Basicamente, o que são métodos rápidos. Então, eu dividi aqui em 5 pontos base para a gente poder pensar, discutir e falar um pouquinho. Tá? Basicamente, são métodos secundários, validáveis, que entregam resultados mais rápidos e com menor custo. Né? Mas, como tudo na vida, tudo tem o seu preço. Para você ter velocidade, você tem que pagar um preço por isso. E o preço, nesse caso, são que os erros normalmente das análises são levemente superiores ao da análise primária. Tá? É uma tecnologia, um equipamento muito simples, né? Ou tende a ser sempre um pouco mais simples do que o método tradicional, e ele vem numa vertente para substituir esses métodos tradicionais, não completamente ou não como uma forma tipo que os outros são piores, mas como uma forma de otimização dos processos para que você possa fazer mais com mais velocidade sem necessariamente perder qualidade. Com isso, você obviamente vai trazer uma otimização e uma tomada de decisão mais eficaz, mais rápida. No caso de você estar dentro de uma indústria, de um laboratório de controle de qualidade ou algo que você precisa ter um resultado para ter uma tomada de decisão de um ajuste de processo, por exemplo. Tá? Então, normalmente esses métodos rápidos fazem uso, uma abordagem completamente diferente do método primário. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um método primário, um método laboroso e que toma muito tempo, por exemplo, uma titulação ou então uma digestão de uma amostra que você sabe que você vai gastar muito tempo, você talvez possa fazer e chegar no mesmo resultado, convergir ao mesmo resultado se você utilizar um método, às vezes, com uma abordagem, com um princípio de funcionamento totalmente diferente. Isso não quer dizer que sempre todos os métodos rápidos vão seguir esse racional, mas no exemplo que a gente vai dar hoje nesse curso é exatamente isso. É uma abordagem completamente diferente e que a gente, felizmente, consegue chegar em resultados incríveis. Dependendo do que você tem no teu laboratório, ou se você terceiriza uma análise, por exemplo, você vai precisar, para poder fazer a implementação desses métodos rápidos, uma grande base de dados. Né? Então, você precisa, para desenvolver e construir essa calibração, esse comparativo e essa correção do resultado que vai vir do método rápido para o resultado do método primário, você depende que antes que ele entre em funcionamento, fazer a geração de uma grande base de dados para que você possa abastecer esse equipamento, abastecer esse software e que ele possa então fazer predições com uma leitura, com uma abordagem bem diferente, chegando em resultados muito próximos. Tá? Então, normalmente, são métodos que funcionam dessa forma e que necessitam do método primário. Então, como eu falei, aqui a ideia não é dizer, olha, tudo que você já fez, ele não existe mais, ele não funciona. É muito pelo contrário, é falar, ó, o que você já fez, agora você pode fazer melhor e mais rápido. Só que a tua base sempre vai ser um método primário. Né? Ele é o que
cria, que constrói o entendimento desta nova tecnologia, de como ele tem que interpretar, de como ele tem que calcular com base em resultados feitos pelo método primário. Então é de suma importância que você tenha eles bem implementados, ou se você, no teu caso, você terceiriza a análise e manda para um laboratório externo, seja um laboratório de qualidade e um laboratório que entregue resultados com confiabilidade. Bom, então quando a gente começa a falar um pouco sobre métodos rápidos, a gente sempre pensa qual que é a tecnologia base, né? O que está por trás desses métodos rápidos. Você vai encontrar na literatura uma grande variedade de possibilidades. Hoje aqui a gente vai se basear em duas principais que acho que estão ganhando mais espaço dentro do mercado, dentro das indústrias. É o que mais a gente tem hoje, vamos dizer, desenvolvido para as indústrias. Basicamente a gente tem duas grandes tecnologias, vamos dizer assim. A espectroscopia NIR, que vem do inglês do Near Infrared, ou infravermelho próximo. Você tem a espectroscopia Raman, que é uma homenagem, Raman é uma homenagem ao sobrenome de um indiano, abreviado aqui de forma simplista C.V. Raman, que ele descobriu esse fenômeno e ganhou um prêmio Nobel de Física em 1930 por esse trabalho. Então, basicamente são duas técnicas, como o nome já diz, baseadas em espectroscopia. O que isso quer dizer? A gente vai falar um pouquinho mais o que é exatamente isso, mas são duas técnicas irmãs, são duas técnicas assim, muitos fabricantes tendem às vezes até a colocar como uma contra a outra, ou uma é melhor do que a outra. Eu tendo a ver, com base no que eu já experimentei na prática durante esses anos, que são técnicas complementares, não são técnicas que você pode dizer que uma é melhor do que a outra. O objetivo desse curso vai ser olhar mais para o NIR, né, ou NIR, o infravermelho próximo, que é o que hoje tem uma relevância muito grande na indústria. Mas isso não impede que você utilize as duas ou que você venha a estudar e entender um pouco mais do que é o Raman também. Tá? Então, o que são? Né? O que é essa tecnologia? O que são essas tecnologias quando a gente fala de espectroscopia? Talvez você não esteja muito ligado ou muito atento, ou para você ser uma coisa nova, é um termo que você não está acostumado a escutar. Espectroscopia nada mais é do que a interação entre luz e matéria. Então eu botei aqui de forma bem simples que ambas as técnicas são de espectroscopia molecular. Então o que isso significa? Ela tem uma interação da luz com a matéria para você poder assim determinar uma constituição ou uma composição de um material. A espectroscopia é um método analítico já bem divulgado, bem difundido, não é uma tecnologia nova, a gente vai ver um pouquinho do histórico dela mais para frente, e que ela nasceu para estudar essas interações entre luz e matéria, nada mais isso. Tá? As informações fornecidas por ambas as técnicas elas são similares, mas não são iguais. Os resultados provém de forma diferente. Por exemplo, quando a gente olha para o Raman, elas são resultado de um processo de difusão de luz. Tá? Enquanto que na espectroscopia de IR, o infravermelho próximo, o IR aqui ele abre em uma série de possibilidades, próximo, médio e longo. Tá? A gente vai estudar aqui mais o próximo, que é o que tende a ter informações mais relevantes. Mas o IR é uma gama bem alta aí de trabalho, de faixa de trabalho. E já no IR ele se dá pela absorção da luz. Então a gente tem um que interage fazendo uma difusão e o outro que interage com uma absorção. São conceitos similares, mas não são iguais. Então qual que é o princípio base, já que não são tão iguais, mas são parecidos? No Raman, a gente investiga mudanças de polarizabilidade, tá? Vou repetir, polarizabilidade. Meu Deus, o que é isso? Está ficando difícil, calma. Polarizabilidade das ligações nada mais é que uma interação. No Raman você precisa de uma estrutura, por exemplo, como eu botei aqui, C-dupla-C, oxigênio-oxigênio, nitrogênio, dupla nitrogênio. O que você tem aqui de padrão que você consegue perceber? Basicamente, você não tem um dipolo. Você não tem diferença de carga, você tem uma nuvem eletrônica muito bem distribuída entre eles, e com isso você acaba tendo a possibilidade de, com o Raman, você gerar um momento de polo induzido, ou seja, eu emito a luz, eu coloco a luz sobre a amostra, eu vou desbalancear, entre aspas, tá? Essa nuvem eletrônica, de forma que eu vou conduzir ela para um lado ou para o outro. E quando eu faço isso, obviamente eu conduzo mais para um lado que para o outro, eu gero diferença de carga. E quando eu tenho essa diferença de carga, automaticamente eu gero essa polarizabilidade, eu gero uma resposta a esse tipo de processo que eu consigo fazer a leitura depois em forma de espectro, por exemplo.
Já no infravermelho, a gente investiga mudanças de momentos dipolares em consequência da variação de distribuição eletrônica ao redor das ligações. Vamos explicar com calma. Basicamente, você tem aqui, por exemplo, no exemplo que a gente coloca bem simples, uma COO ou um OH, você já tem naturalmente uma diferença de carga nessa ligação. Obviamente aqui, por exemplo, uma hidroxila, num O ligação, oxigênio ligação hidrogênio, você basicamente vai ter uma carga negativa maior, mais voltada para o lado do oxigênio, e uma carga mais positiva, né, uma ausência desses elétrons no hidrogênio. Com isso, você já tem um dipolo formado, então diferente do Raman, você já tem o dipolo formado, e com isso a interação dessa ligação com a luz vai ser totalmente diferente. Ela vai interagir fazendo o que a gente chama do inglês do stretching, né, o esticamento, o estiramento da ligação, que gera uma resposta. Você tem a rotação, que também gera algum tipo de resposta no espectro. Você tem o swing, né, que é as movimentações frontais e do front-back, que também gera algum tipo de resposta, e com isso você consegue, com técnicas similares, ter respostas diferentes e, claro, conseguir traduzir isso de uma forma que isso gere algum tipo de resposta válida, numeral para você, matemática, para te ajudar nas tuas análises do dia a dia. Então, assim, a gente encerra a nossa primeira parte. Basicamente, a gente falou um pouco do que se trata, do que é essas tecnologias, como elas atuam, o que está por trás dela, como elas integram a metodologia rápida. Então, eu espero que você tenha entendido bastante do que se trata, para que a gente possa agora mover para a aula 2, que é a introdução de fato e literal ao que é o infravermelho próximo. Tá? Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha entendido. Reflita, pare, pense, reflita, volte no material para que você possa tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis para que a gente possa mover adiante para a aula 2. Tá bom? Obrigado pela atenção, te vejo lá.